3 alertas críticos publicados nas últimas 24 horas contam uma história que vai além de 3 produtos. Um deles envolve uma plataforma de marketing empresarial. Outro atinge um orquestrador de workflows. O terceiro toca diretamente o ecossistema de inteligência artificial, busca semântica e embed engines. Em comum, todos levantam a mesma pergunta: quando sistemas modernos ganham automação, API e permissão para agir, onde exatamente fica a fronteira de confiança? A tese central deste Cyber Report é esta: as falhas críticas do dia mostram que a próxima onda de risco em inteligência artificial não está só no modelo, está nas plataformas que orquestram workflows, expõem apps e conectam automação a dados reais. A pergunta dramática que vamos responder até o fim é: quando um agente, uma campanha digital ou uma busca semântica ganha permissão para agir, quem verifica se a fronteira de confiança ainda existe? Este episódio é uma reportagem defensiva em português brasileiro. Não vamos reproduzir payloads, nomes de parâmetros exploráveis, rotas sensíveis, prova de conceito ou passos que facilitem abuso. Vamos ficar no que importa para a defesa: o que foi confirmado pelas fontes, porque o impacto é sério, como isso conversa com inteligência artificial e automação, e quais decisões práticas mudam agora para equipes de tecnologia, segurança e liderança. O primeiro alerta é o CVE 2026-482286, em Adobe Campaign Classic. O NVD registrou pontuação crítica 10.0. A descrição fala em autorização incorreta que pode resultar em execução de código no contexto do usuário atual. O dado mais importante para a triagem é a combinação: vetor de rede, baixa complexidade, sem privilégios exigidos e sem interação do usuário. A referência de correção apontada é o boletim APSB 26-69 da Adobe. Por que uma falha em uma plataforma de campanha entra em um documentário sobre tecnologia e cibersegurança? Porque sistemas de marketing não são só ferramentas de e-mail. Em muitas empresas, eles se conectam a dados de clientes, segmentação, jornadas, integrações, permissões e automações. Quando uma plataforma assim fica vulnerável, o impacto potencial vai além da aplicação. Pode tocar dados pessoais, reputação, continuidade de operação e confiança em comunicação oficial. O ponto defensivo aqui é a autorização. A autorização incorreta significa que alguma ação, recurso ou contexto pode ser permitido de forma mais ampla do que deveria. Em ambientes de campanha, isso é especialmente sensível, porque permissões costumam atravessar times, marketing, operações, dados, de fornecedores e integrações. A correção não é apenas aplicar patch. É revisar quem tem acesso, quais integrações existem, onde a plataforma está exposta e quais logs mostram comportamento fora do normal. O segundo alerta aproxima o tema da automação moderna. O CVE 2026-58138 afeta Orcs Conductor antes da versão 3.30.2. O coletor local marcou criticidade 9.8, e a verificação direta no NVD retornou 9.3. Em ambos os casos, é crítico. A descrição trata de execução remota de código não autenticada ligada à avaliação de expressões em definições de workflow antes da autenticação. O detalhe operacional fica fora deste episódio. O suficiente para a defesa é entender a classe do problema. Um sistema que orquestra tarefas pode acabar executando mais do que deveria cedo demais com confiança demais. Orquestradores são peças estratégicas. Eles coordenam passos, serviços, filas, apps, jobs e integrações. Em um ambiente com inteligência artificial, podem acionar modelos, buscar documentos, chamar ferramentas internas, enriquecer dados, abrir tickets, atualizar sistemas e mover informações entre camadas. Quando uma falha crítica aparece nessa posição, o risco não depende apenas do produto em si. Depende de tudo que o workflow consegue alcançar. É aqui que a discussão de inteligência artificial precisa ser honesta. O problema não é um modelo de linguagem tendo vontade própria. O problema é a automação ao redor dele. Se um agente ou pipeline de inteligência artificial usa um orquestrador para agir no mundo real, a segurança do orquestrador vira segurança do agente. Se o workflow pode chamar serviços internos, ler dados, executar jobs ou disparar ações, então uma vulnerabilidade na camada de workflow pode se transformar em acesso indireto a capacidades de negócio. A resposta defensiva começa por inventário. Quais versões do conductor ou de plataformas similares estão rodando?
Elas ficam expostas à internet, a redes de parceiros ou apenas a uma rede interna segmentada? Quais workflows têm permissões altas? Quais secrets estão acessíveis ao runtime? Quais conectores falam com sistemas sensíveis? Atualizar para a versão corrigida é prioritário, mas reduzir exposição, exigir autenticação forte e separar permissões por workflow são medidas que reduzem impacto mesmo antes da última atualização chegar a todos os ambientes. O terceiro alerta é o mais diretamente ligado à inteligência artificial. O CVE 2026584449 afeta a Stay até a versão 9.10.0 sob condições específicas. Stay é usado para busca semântica, embeddings, fluxos de dados e aplicações de inteligência artificial que conectam linguagem natural a índices e documentos. O NVD descreve execução remota de código quando a API está exposta sem token, com índice gravável e uma condição de reindexação perigosa. A própria descrição ressalta que isso não é a configuração padrão. Ainda assim, a pontuação é crítica porque quando essas condições existem, o impacto pode ser severo. Esse caso é importante porque mostra como projetos de inteligência artificial entram em produção. Muitas equipes começam com protótipos, uma API, um índice e alguns documentos, uma interface, um serviço de embeddings, uma demonstração interna. Depois, o protótipo vira ferramenta. A ferramenta ganha usuários. O índice passa a receber dados reais. A API fica acessível a mais redes. E configurações que pareciam aceitáveis para laboratório continuam vivas em produção. A lição do Stay é simples. Em aplicações de inteligência artificial, reindexar, escrever índice, carregar função, resolver componente e processar documento não são tarefas neutras. Elas podem atravessar fronteiras de confiança. Se uma API de inteligência artificial está exposta, ela precisa de autenticação, autorização, limitação de escopo, validação de entradas e configuração explícita de operações perigosas. O patch indicado pelo commit de correção ajuda, mas a postura defensiva é mais ampla. Nenhum endpoint administrativo ou de manutenção deve depender de boa sorte. Agora vamos conectar os 3 casos. Adobe Campaign Classic mostra uma falha crítica em autorização em plataforma corporativa conectada a dados e comunicação. Orcs Conductor mostra o risco em orquestração de workflows, que hoje é o coração de muita automação e de muitos agentes. Stay mostra o perigo de apps de inteligência artificial e índices graváveis quando controles opcionais não são ativados. O padrão comum é confiança presumida. O sistema acredita que uma identidade, uma entrada, uma ação ou um contexto é seguro sem provar isso de forma suficiente. Nas últimas 24 horas, também apareceu um contexto importante sobre segurança de inteligência artificial. O coletor do canal registrou uma notícia agregada pelo TMM dizendo que a Anthropic estava ajustando classificadores para bloquear mais tarefas de cibersegurança no Claude Fable 5, com risco de falsos positivos em atividades rotineiras de código e depuração. A fonte é agregada, então tratamos como contexto, não como base técnica principal. Mas o tema conversa com o episódio. A indústria tenta controlar abuso na camada do modelo, enquanto muitas falhas reais continuam na camada de aplicação, API e automação. Isso não significa que guardrails de modelo sejam inúteis. Eles são uma camada, mas não podem ser a única. Se um navegador de inteligência artificial, um agente corporativo ou um workflow automatizado recebe permissão para clicar, consultar, criar, enviar ou executar ações, o controle precisa estar também fora do modelo. Autenticação, autorização, confirmação humana, política de ferramenta, segregação de credenciais, logs e limites de execução. Guardrail textual não substitui a arquitetura segura. Para líderes, o recado é priorização por fronteira de confiança. Um CVE crítico em uma biblioteca isolada é sério. Um CVE crítico em um componente que recebe dados externos, orquestra workflows, tem credenciais ou acessa dados de cliente é ainda mais urgente. A pergunta não é só qual é o CVSS. A pergunta é, este componente está entre o mundo externo e uma capacidade interna? Ele decide quem pode agir? Ele transforma a entrada em ação? Ele guarda ou movimenta dados sensíveis? Para times de desenvolvimento, o recado é configuração segura por padrão. A autenticação não pode ser uma opção esquecida quando a API sai do laboratório.
Operações de manutenção precisam estar desligadas ou restritas por padrão. Avaliadores de expressão, motores de script, plugins, funções dinâmicas e extensões precisam ser tratados como código de alto risco. Em ambientes de inteligência artificial, tudo isso aparece com frequência, porque pipelines precisam ser flexíveis. Flexibilidade sem limites vira superfície de ataque. Para times de segurança, o plano das próximas horas deve ser concreto. Primeiro, verificar presença de Adobe Campaign Classic nas versões afetadas e aplicar o boletim da Adobe. Segundo, procurar conductor ou orquestradores similares em ambientes de automação e inteligência artificial, confirmar versão e exposição, e priorizar a atualização para 3.30.2 ou orientação equivalente. Terceiro, localizar style e apps de busca semântica, confirmar se existe token, se o índice é gravável, se a API está exposta e se o commit ou versão corrigida foi incorporado. Depois vem telemetria. Procure sinais de chamadas incomuns a apps administrativas, criação ou alteração inesperada de workflows, reindexações fora de janela, mudanças de permissão e tráfego vindo de redes não habituais. Não é necessário saber como explorar para defender. É necessário saber o que seria normal no seu ambiente. O objetivo é reduzir tempo de exposição e descobrir se alguém tocou a fronteira antes da correção. Também vale reforçar segmentação. Plataformas de campanha não precisam estar abertas para qualquer origem. Orquestradores de workflow não devem ter o mesmo nível de acesso para todos os jobs. Apps de inteligência artificial que manipulam índices e documentos não deveriam ficar no mesmo plano de confiança que uma interface pública. Secrets usados por automações precisam ser mínimos, rotacionáveis e monitorados. Se um componente cair, ele não deve levar junto toda a cadeia de negócio. A resposta à pergunta inicial é esta: a fronteira de confiança existe onde uma entrada vira ação. Em 2026, isso pode ser um clique de campanha, uma etapa de workflow, uma chamada de agente, um documento reindexado ou uma API de busca semântica. Se a empresa acelera a inteligência artificial e automação sem mapear essas fronteiras, ela ganha velocidade antes de ganhar segurança. A conclusão defensiva do dia é objetiva. Atualize os componentes afetados. Leia os advisorias de fornecedor. Trate plataformas de campanha, orquestradores e apps de inteligência artificial como sistemas críticos. Não exponha endpoints administrativos sem autenticação forte. Desative operações perigosas por padrão. Separe credenciais por função. Monitore mudanças inesperadas. E principalmente pare de perguntar apenas se a ferramenta tem inteligência artificial. Pergunte o que ela pode fazer quando alguém atravessa a fronteira errada. Este foi o Cyber Report. Se este episódio ajudou você a enxergar o risco por trás da automação, compartilhe com alguém que está colocando agentes, workflows ou apps de inteligência artificial em produção. A tecnologia pode ser nova, mas a defesa começa no fundamento antigo: não presumir confiança onde é preciso verificar.